Bom, vamos para mais uma aula. Hoje o tema principal da nossa aula é músculo esquelético, a ação da insulina no metabolismo de carboidratos, perfeito? E para facilitar o entendimento de toda essa temática, a gente vai fazer uma dinâmica aqui na qual a gente vai dividir em dois blocos a aula, perfeito? No primeiro bloco, a gente vai entender termo por termo tudo que engloba aqui o nosso tema principal, definir esses termos para formar aqui para contextualizar melhor. E no segundo bloco, a gente vai entrar de fato no funcionamento, na fisiologia de todo esse assunto, perfeito? Então, como eu disse, nesse primeiro momento, eu vou contextualizar cada um desses termos e vocês podem talvez conhecer cada um deles, saber do que se trata, como é que funciona e tudo mais. Mas como eu disse, para formar um contexto melhor para o segundo momento da nossa aula, eu vou definir cada um deles aqui, certo? O primeiro termo que se destaca aqui na nossa temática principal é músculo esquelético. O que é o músculo esquelético? A gente tem três tipos de musculatura no nosso corpo, três tipos de tecido muscular, se é que eu posso dizer assim, certo? O primeiro deles é a musculatura não estriada, né? A musculatura lisa, como a gente costuma falar. O segundo é a musculatura estriada cardíaca, aquela que faz parte do tecido cardíaco e promove a contração e relaxamento do coração de fato, certo? E o terceiro tipo é do que a gente está tratando aqui de fato. É a musculatura estriada esquelética, essa que está distribuída em maior parte pelo nosso corpo e permite ali, através do ligamento com os ossos e tudo mais, e através da contração e relaxamento das fibras musculares que formam essa musculatura, permite o nosso movimento, permite a gente andar, correr, pular, enfim, permite todos os movimentos que a gente realiza, perfeito? Então essa é uma definição em síntese do que é o músculo esquelético. O segundo termo que se destaca aqui é a insulina, justamente porque a gente vai tratar da ação da insulina no metabolismo dos carboidratos. O que é a insulina? A insulina ela é um hormônio que é secretada pelas células beta-pancreáticas que ficam no nosso pâncreas. Portanto, ela é um hormônio produzido no pâncreas e que faz ali a manutenção da glicemia sanguínea. Como é que ela faz isso? De maneira bem simplificada, porque a gente já vai entender isso melhor no segundo momento da aula, ela facilita a entrada da glicose que está ali na circulação sanguínea para o interior celular, para dentro da célula, perfeito? Então entenda que ela faz essa manutenção da glicemia justamente facilitando com que a glicose que está na corrente sanguínea entre para a célula, alterando ali o estado da glicemia. E depois que essa glicose, que esse carboidrato entra pro interior celular, começa o metabolismo de carboidrato. O que é o metabolismo de carboidrato? De novo, de maneira mais simplificada, para entendermos melhor ali na frente. O metabolismo de carboidrato nada mais é que o processo no qual se utiliza do carboidrato, da glicose, por exemplo, aliás, do carboidrato em forma de glicose, para a produção de alguns produtos que vão servir de substrato energético para manutenção de todo o organismo, certo? Então é o processo no qual, a partir da entrada da glicose para dentro da célula, ele vai se utilizar dessa glicose para formar substrato energético e fazer a manutenção de todo o organismo, perfeito? Então a gente percebe aqui que tem quase que uma ordem cronológica. Primeiro a gente definiu o que é músculo esquelético, ou seja, o local onde isso vai acontecer. Células musculares é o local onde isso vai acontecer. A insulina, que é o agente ali que vai fazer a manutenção da entrada da glicose para o interior celular, como eu falei. E por último, o processo do metabolismo dos carboidratos de fato, que acontece por meio das vias que a gente já conhece e tudo mais, e elas vão ser citadas no próximo momento da aula, perfeito? Por aqui foi isso. A gente conseguiu formar um contexto inicial muito bom e agora, no segundo momento, a Isabela vai explicar a fisiologia, o funcionamento e como é que a insulina ela age de fato, fazendo essa manutenção, permitindo o metabolismo do carboidrato e tudo que isso implica, perfeito? Vamos lá. Como que a insulina vai interagir na captação da glicose no músculo estriado esquelético? Como que acontece? Primeiro, a insulina ela precisa ser secretada na corrente sanguínea. Isso vai se dar pelo aumento da concentração de glicose no sangue ou o aumento da concentração de aminoácidos. Suponha que você acaba de se alimentar. Você consome carboidratos. Esses carboidratos serão digeridos e serão transformados em glicose. Tá certo? O aumento da concentração da glicose no lúmen intestinal vai sinalizar para as células beta-pancreáticas para que elas produzam e secretem insulina na corrente sanguínea. Para que ocorra a captação da glicose pelo tecido, é necessário a ação da insulina. Por quê? A insulina é um hormônio sinalizador. O que precisa acontecer? A insulina, ela precisa ser reconhecida pelo receptor de insulina na célula muscular. Esse reconhecimento vai gerar uma cascata de reações, uma série de reações que vai ativar a proteína AKT, também conhecida como proteína quinase B. Esse AKT,
vai diretamente acionar a GLUT4. Ela fica armazenada aqui em vesículas dentro da célula muscular. A AKT vai ativar para que ela se desloque até a membrana. E na membrana, ela possibilitará que a glicose atravesse. O que acontece de fato nesse processo? Começando pelo receptor, a gente pode dividir ele em duas porções. No alfa, onde a insulina vai ser ligada, beleza? O beta é onde todo o processo será desencadeado. Por quê? A cadeia beta, ela é considerada uma tirosina quinase. Ela é capaz de fosforilar os resíduos de tirosina. Essa cadeia fosforilada é capaz de fosforilar IRS1, substrato do receptor de insulina. Esse substrato também tem resíduos de tirosina. Você se lembra como que é a estrutura da tirosina? Vamos colocar aqui. Eu representei aqui o grupo hidroxila no IRS1, tá bom? O IRS1 fosforilado vai ativar uma enzima chamada PI3K. Fosforilada, ela está no seu estado ativo. O que acontece? A PI3K vai fosforilar a PIP2. PIP2, por sua vez, fosforilada, vai se transformar em PIP3. Beleza? A PIP3 vai se ligar nessa proteína aqui, ó, PDK1, quinase 1 dependente de fosfoinositidil. Ligada ao PIP3, está na sua forma ativa. O que vai acontecer? Ela vai ativar a PKB. Ela vai adicionar um fosfato nessa enzima aqui, ó, GSK3. Esse glicogênio sintetase quinase fosforilado, ele vai estar na sua forma inativa. Mas, e na sua forma ativa? Ela vai adicionar um grupo fosfato à enzima glicogênio sintetase. A glicogênio sintetase fosforilada, ela vai ficar na sua forma inativa. E ela não fosforilada, ela está na sua forma ativa. E qual que é a função da glicogênio sintetase, se não sintetizar glicogênio, se não ativar a glicogênese? Preste atenção. A glicogênio sintetase desfosforilada, ela vai sinalizar para a síntese de glicogênio, beleza? Para ela ficar inativa, ela precisa ser fosforilada pela glicogênio sintetase quinase 3, GSK3. A enzima só vai ficar ativada se não houver ação da PKB. Por quê? A PKB inativa a enzima que inativa o processo de glicogênese. A PKB, portanto, possibilita que a GS, glicogênio sintetase, mantenha-se ativa. Ela não vai ser inativada por essa enzima aqui, ó. A PKB deixa inativada a GSK3. A GSK3 inativada deixa ativa a GS. A GS, por sua vez, ativa, sinaliza para que ocorra a síntese de glicogênio. A glicose na célula muscular, ela precisa, para ser absorvida, ela precisa da sinalização da insulina, um hormônio sinalizador. Uma vez ela absorvida, o que ela vai sinalizar? Anabolismo. Por quê? Aqui, desencadeadas a partir da insulina, são vias anabólicas, são vias de síntese. Exemplificando um caso de via anabólica, a gente pode colocar aqui outra sinalização, que não tem a ver com o metabolismo de carboidrato, mas com a síntese proteica. Por quê? A AKT também ativa emitor. Isso tem a ver com a contração muscular, o exercício físico anaeróbico, mas eu quero só apenas exemplificar que a insulina também contribui para o anabolismo muscular. Por quê? A emitor vai atuar no núcleo, sinalizando o quê? Síntese de proteína. Isso não vem ao caso porque não se trata do metabolismo de carboidratos. Mas o que eu quero é que você perceba que a insulina desencadeia no tecido muscular processos anabólicos. É basicamente isso que o hormônio insulina promove no tecido muscular esquelético. Bom, eu espero que a aula tenha servido para responder todas as dúvidas de vocês, para explicar como é que funciona o processo da ação da insulina mediante o metabolismo dos carboidratos ali na célula muscular. Como eu disse, o nosso desejo é que esse processo tenha ficado claro na cabeça de vocês e que tenha respondido todas aquelas possíveis dúvidas, perfeito? Qualquer dúvida, inclusive, que tenha sobrado, pode fazer pra gente aí na sala, a gente está à disposição e a gente fica por aqui. Até a próxima.